Glória a Deus, queridos. Você pode se assentar em nome de Jesus. Queridos, é um motivo de uma alegria muito grande estar aqui com vocês e poder nos sentar na mesa e a gente poder junto nos alimentar daquilo que o Senhor tem ministrado. Eu estou aqui junto com a minha esposa Camila, a mulher mais linda do mundo. Existem muitas mulheres aqui, são bonitas, mas a minha é maravilhosa. Amor, levanta a mão assim para mim, por favor. Ela é tímida. Também estou com um casal aqui, amigo nosso, que está começando a caminhar conosco, a Anne e o Dani. São presentes de Deus para as nossas vidas. Eu estou muito feliz, queria agradecer ao pastor Gilberto. Obrigado, pastor, por abrir o púlpito, por confiar. Eu já segui a igreja, olha que coisa. Já estava seguindo a igreja no Instagram. Falei, Say a Church. Estava conhecendo já o movimento. E aí, de repente, eu me encontrei. Fui mandar uma mensagem para o Bruno, pastor Bruno. Falei, Bruno, como é que você está? Um amigo de longa data que Deus me deu. São as conexões que o Espírito Santo de Deus faz, meu amado. Existem conexões que o Espírito Santo de Deus faz que você não vai entender. E Ele começou já a fazer conexões na sua vida. E daqui, talvez 5, 7 ou 10 anos, ela vai se revelar. E os frutos vão sair. E você vai falar, meu Deus, por que isso? Nada na nossa vida é alheio. Eu na verdade não estava convertido quando eu conheci o pastor Bruno. Depois a gente se alinhando, acho que ele já era convertido, mas a gente se conheceu num curso preparatório para ingressar na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu tinha recém saído do exército. Deu que ele não passou, eu também não passei. Aí a gente hoje entende, né, os propósitos do Senhor. Meu sonho, um dos sonhos, né? Eu sou um garoto sonhador, era ser bombeiro. E olha como são as coisas. 8 anos depois, hoje eu fui convocado pela minha empresa para fazer um curso de bombeiro civil lá para a brigada. E eu fiz hoje o curso. Vim direto. E a gente se conheceu, Deus nos conectou assim. E eu estava vindo para cá, Deus começou a ministrar no meu coração novamente aquilo que ontem Ele selou dentro do meu coração, que é aquilo que eu quero compartilhar com vocês. Quero que você abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 13, em nome de Jesus. Porque hoje eu fiquei muito feliz, eu cheguei em casa tão radiante, porque fazem 8 anos que eu saí, né? Não segui com esse sonho, não construí carreira. Estava indo muito bem na faculdade de Educação Física quando o Senhor me chamou para o ministério. Eu estava no 2º ano de Educação Física. E eu larguei uma faculdade promissora, não fui atrás do meu sonho. Quando o Senhor Jesus falou, chegou o tempo de você matar os seus sonhos para viver os meus propósitos. Chegou o tempo de você deixar e abrir mão daquilo que você quer viver, para você passar a viver aquilo que eu quero que você viva. E hoje eu pude reviver tudo isso, eu estava tão contente. Falei, Jesus, por que eu não fiz um curso de bombeiro civil antes? Por que eu não fiz um curso? Eu ia salvar vidas, eu ia combater fogo, eu ia fazer tudo aquilo que eu fazia no exército, ia descer de rapel, altura e tal. Eu queria construir algo com as minhas próprias forças, construir algo com a minha própria capacidade, construir algo. E Jesus falou, no caminho para cá, Ele falou, Felipe, você vai pregar sobre isso, e você mesmo está se perdendo novamente com isso. Vocês entendem? Que muitas vezes Deus nos dá uma palavra, mas é difícil caminhar sobre ela, porque muitas vezes o nosso coração, ele ainda é um solo rochoso e não um solo bom, não um solo árido, para receber aquilo que o Espírito está disseminando sobre as nossas vidas. E aí eu comecei a lembrar dessa canção que talvez vocês não conheçam, talvez aqui ninguém conheça. E eu pedi aqui para o meu amado ministrar comigo. Se puder aumentar um pouquinho, e eu quero que você, antes da gente ler, querido, eu estou gastando um tempinho na introdução para vocês entenderem como Deus vai confirmando as coisas. Eu gosto de orar antes, mas eu quero cantar dessa vez. Eu não sou cantor, eu não caminho sobre essa revelação e sobre esse dom, mas isso está no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Então eu quero que você baixe sua cabeça, feche seus olhos e
faça dessa canção a sua oração, porque o Espírito Santo voltou a ministrar no meu coração ela quando eu estava vindo para cá, quando ele falou: Felipe, novamente entenda, eu sou o centro. Novamente entenda, não é o que você pode construir, mas é o que eu vou construir através de você. Apenas permaneça em mim. É o que essa canção diz sobre nós novamente centralizarmos o Senhor Jesus nas nossas vidas. Dá-me o coração da ovelha muda, do servo que se esvaziou, chamou de amigo até quem lhe traiu, e olhou nos olhos de quem lhe negou. Antes que o galo cante, eu quero amar e perdoar até quem não merece. Antes que o véu se rasgue, eu quero ouvir Dimas lá na cruz fazendo sua prece. Quero jantar na casa do Zaqueu, ser confundido como um pecador. Eu quero orar com a minha porta aberta e revelar o Pai que nos adotou. Eu quero ser descanso pro cansado, dar a notícia de um fardo leve, porque cê sabe a vida é como um sopro, mas Ele nos faz mais alvos que a neve. Que na minha bagagem tenha óleo e vinho, disposição para prestar socorro, sabedoria ao granjear amigos e na eternidade acumular tesouros. O meu Jesus seja tudo em todos, o meu Jesus seja tudo em todos, o meu Jesus seja tudo em todos, o meu Jesus seja tudo em todos. Vamos lá? O meu Jesus seja tudo em todos, o meu Jesus seja tudo em todos, o meu Jesus seja tudo em todos, o meu Jesus seja tudo em todos. Marcos capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse: Vê estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Querido, existem dias que nós entramos no quarto, nós oramos e lemos, e eu fico lá, querido, literalmente horas dentro do meu quarto orando, tentando receber do Senhor algo e queimar por Jesus ali dentro. Minha esposa sabe disso. Às vezes ela fala: amor, você precisa ficar um pouco comigo, a gente precisa namorar mais. E eu fico em déficit com ela. Houve um tempo em que isso era muito frequente da minha vida, mas houve um tempo, especificamente 2 anos, em que o silêncio profético do Senhor, ele assentou-se no meu quarto. Ele chegou lá dentro e ele começou a imperar, e eu buscava o Senhor, e a sensação de que eu tinha é de que o teto estava de bronze. A sensação que eu tinha é que a minha oração não era suficiente, que o meu coração, ele não era um coração agradável ao Senhor, que o fizesse assentar-se, assentado do seu trono, se levantar para ouvir a minha oração. E eu falava: Senhor Jesus, qual a diferença entre Estevão e a minha vida? Porque ele viu o Senhor com os seus próprios olhos. Qual a diferença entre João, que se deitava ao seu peito, e eu? O Senhor o ama mais do que eu. Porventura o Senhor derramou uma unção sobre a vida deles que não derramou sobre a minha? O Senhor tem filhos preferidos, o Senhor tem pessoas preferidas. O seu amor é diferente para com uns e maior para com uns e menor para com os outros. Porventura o Senhor é aquele que escolhe quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Porque não é possível. Porque o Senhor começa a ministrar, e queridos, eu caminho com pessoas que são, sabe, aqueles que ninguém quer nada, aqueles que ninguém dá nada, aqueles que nasceram e não conheceram os seus pais, aqueles que não tinham pessoas que
os direitasse em suas vidas, que os apresentasse o Senhor Jesus. Eram pessoas que não têm veia ministerial, não têm transição pastoral sobre as suas famílias. Eu caminho com pessoas que as pessoas olham e falam: esse está de trás das malhadas lá, ele é o menor da casa deles. E o Senhor Jesus trouxe eles para perto e levantou eles, e eu vejo como o Espírito Santo de Deus usa a vida deles hoje. Eu falo: Senhor Jesus, o que é que o Senhor tem sobre a vida dele que não tem sobre a minha? Se eu muitas vezes despertei nele o desejo de estar no secreto, por que o Senhor difere em tudo isso? Sabe, meu amado, eu vou te dizer uma coisa. Eu entendi através desse período de silêncio profético que o silêncio de Deus é uma resposta de Deus. O silêncio de Deus para as nossas vidas, meu amado, ele nos ensina muitas vezes muito mais do que muita gritaria que as pessoas fazem, muito mais do que muitas palavras, porque o silêncio de Deus é o silêncio de Deus, não é o meu silêncio. Existem pessoas aqui nessa noite que estão passando pelo silêncio de Deus. Elas certamente caminharam com o Senhor Jesus um dia, certamente elas tiveram acesso à intimidade máxima com o Senhor, que é a intimidade de discípulo. Mas chegou um momento na vida delas em que elas começaram a receber o silêncio do Senhor. Mas o silêncio do Senhor para as nossas vidas, eu vou te dizer uma coisa, é uma preparação para aquilo que Ele vai fazer pós o silêncio. É uma preparação, sabe, querido, eu entendi o silêncio de Deus. Na minha vida Ele estava desarraigando e tirando tudo aquilo que eu tinha de concepção anterior ao silêncio. Porque muitas vezes nós caminhamos sobre as nossas próprias construções, assim como esses discípulos estavam fazendo. Presta atenção numa coisa: os discípulos caminhavam com o Senhor Jesus, eles viam o Senhor Jesus Cristo expulsar demônios, ele via o Senhor Jesus Cristo curar enfermos, ele viu o Senhor Jesus Cristo ressuscitar Lázaro, ele viu o Senhor Jesus Cristo olhar para os fariseus e repreender os fariseus nos seus ensinos, dizendo: tudo aquilo que vocês fazem, tudo aquilo que vocês compartilham é enfado e canseira. Eles viram tudo isso, mas eles perderam o olhar do Mestre. Sabe, queridos, é possível você caminhar na sua vida, é possível você estar com o Senhor Jesus e não ter o olhar do Senhor Jesus, não ter a mentalidade do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus Cristo me tirou disso tudo, Ele me deu uma mensagem que foi uma das mensagens mais difíceis de eu pregar, porque eu não sabia o que tirar daquele lugar. Falei: Jesus, como é que eu vou pregar sobre isso? Como é que eu vou pregar sobre o silêncio profético? Porque, querido, eu fui impulsionado para pregar. Eu estava rejeitando, eu falei: eu não vou pregar, não vou pregar, não vou pregar, eu não tenho nada para pregar. Eu não vou pregar sobre o meu conhecimento. Eu me nego, meu querido, a pregar sobre o meu conhecimento, porque o meu conhecimento vai encher vocês daquilo que o Felipe tem, e eu não quero nunca transicionar para vocês aquilo que eu tenho. Eu quero transferir para vocês aquilo que o Espírito Santo entende que vocês precisam. Nós precisamos caminhar sobre unção e não apenas sobre conhecimento. Caminhar sobre conhecimento é uma coisa, mas caminhar sobre revelação é outra coisa totalmente diferente. E sabe de uma coisa? O Senhor Jesus me fez abrir em Mateus capítulo 1, dentro do meu quarto, e falou: volta uma página. Alguém aqui está com Bíblia física aqui? Levanta a sua Bíblia física. Vai lá em Mateus capítulo 1. E aí você volta uma página, você vai encontrar essa página aqui, ó. As Bíblias mais antigas, essa página, ela na verdade eram duas páginas. Quem é os mais antigos aqui? Quem se lembra dessa Bíblia mais antiga que tinha uma página em branco aqui, ó? Essa página em branco, com o tempo ela foi sendo retirada da Bíblia, mas é uma das páginas mais importantes da Bíblia. Ela não deveria ter sido retirada, porque ela revela o período intertestamentário, que é o período entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. E nesse período, o Senhor, na verdade Deus, Ele ficou 400 anos em silêncio. Ele é chamado de o período do silêncio profético de Deus.
É um período onde muitos e muitos governos mundiais, eles começaram a se estabelecer. Nós vemos uma sequência que é a sequência dos governos mundiais, né? O governo babilônico é tomado pelo governo medo-persa, depois é tomado pelo governo greco-romano de Alexandre o Grande. A visão que Daniel tem da estátua de ouro com o seu peito de prata e os seus pés de bronze, ele é uma visão dizendo que justamente esses 3 governos mundiais, e ele vê uma pedra atingindo justamente a última parte desse governo, é Jesus Cristo atingindo o último governo mundial. Desses governos mundiais, muitas coisas aconteceram naquilo que era o tratado de Deus para com o homem. Mas querido, entre o governo medo-persa e o governo greco-romano, aconteceu algo que é o silêncio profético. Ou seja, Deus parou de levantar profetas. Deus parou de falar o seguinte: povo, vocês precisam se arrepender dos seus pecados, vocês precisam voltar para os seus caminhos. Ele parou de fazer isso. Mas aí ele levanta, querido, reis que permitem e até reconstroem os templos de adoração ao Senhor, como o templo de Herodes. Sabe, esse templo que nós vimos, o templo de Herodes, o templo reconstruído, um templo suntuoso. Meus amados, olha só, as paredes eram de ouro. As paredes eram de ouro. Eu fui pesquisar sobre isso, porque eu fiquei abismado. As paredes eram de ouro. E as paredes que não eram de ouro, as pedras eram brancas como a alva lã. Imagina isso. O investimento da época, a construção suntuosa. Sabe o que isso quer dizer, meu amado? Que o sacerdócio continuava. Jesus Cristo, quando ele, na verdade, ele estava para vir, veio um antecessor, João Batista. João Batista era filho de Zacarias. Zacarias era um sacerdote, e no seu turno ele foi visitado dentro do Santo dos Santos, quando ele estava adorando ao Senhor e oferecendo ali, em seu turno de adoração. Isso quer dizer uma coisa, que apesar do silêncio profético, o ofício não parou. Querido, eu era essa pessoa que caminhava sobre o ofício, mas sem ouvir a voz. Muitas vezes nós estamos assim aqui na nossa igreja, muitas vezes nós estamos assim no nosso ministério. O Senhor parou de falar, mas nós achamos que podemos caminhar, continuar trabalhando sem a voz do Senhor. É completamente possível caminhar sobre o sacerdócio e não caminhar sobre o profético. E eu entendi os 2 anos de Deus na minha vida. Ele estava tirando tudo aquilo que eu, com a minha própria mentalidade, construí, para que Ele pudesse colocar dentro de mim aquilo que Ele quer construir. E esses dias, então, essa semana, na verdade, se eu não me engano, foi na segunda-feira, eu entrei no quarto para fazer o meu devocional. E eu falei: Jesus, vou fazer o devocional e vou preparar a pregação, porque nós vamos estar lá com aquela família da Ceia Church. E eu li esses 2 versículos e eu não consegui completar mais nada. Eu só chorava. E Jesus falou: Felipe, isso tem trazido peso para as pessoas e para essa geração. Quando elas começam a olhar as construções que os seus próprios braços podem construir, ao invés de ouvir e entender aquilo que eu hei de fazer e aquilo que eu quero construir. Sabe, queridos, Jesus, ele havia dado uma instrução poderosa para os discípulos. Ele tinha acabado de dar uma instrução que ele muda completamente a forma de um judeu pensar. Você sabe que o dízimo para o judeu é diferente do que para nós, né? O judeu caminha sobre uma revelação de entrega muito diferente do que nós, os gentios, caminhamos. Ele tem na sua tarefa diária, tem que dar 3 esmolas por dia para um mendigo, porque ele entende que isso faz parte da adoração do seu dinheiro para com Deus. Ele dá dízimo das suas plantações, do milho, do coentro. A relação do judeu com o dinheiro é muito grande. E olha só, Mateus capítulo 13, foi o que nós lemos, né? Se você ler no 12, 43, olha o que Jesus está, olha onde Jesus está, no templo.
Estou em Marcos aqui, espera aí. Ele está no templo. Mas se você ler 4 versículos antes, é o ensinamento da oferta da viúva pobre. Jesus está sentado na frente do gasofilácio. Ele está olhando uma viúva ofertar, e ela dá 2 moedinhas que são irrisórias. E Jesus vê as grandes fortunas. Ele fala: olha, presta atenção, essa viúva pobre deu muito mais do que aqueles homens ricos, porque essa moedinha que ela deu não vai fazer diferença nenhuma no gasofilácio. Os sacerdotes, eles tinham por direito viver sobre os dízimos e as ofertas do povo. Fico imaginando que esse ato de ficar olhando os dízimos e as ofertas era algo comum nos sacerdotes. Eles queriam olhar ali o que estava acontecendo. Olha só o que diz Números capítulo 18, versículo 26. Também falarás aos levitas e lhes dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Isso está em Números capítulo 18, versículo 26. Eles estavam ali, muitas vezes olhando: pô, essa aqui deu grande, quer dizer, eu vou ter que tirar o dízimo disso aqui, que é o dízimo do dízimo, e o que sobra é por herança, porque não vai usar para construir, porque o templo, quem construía eram os reis. Aí Jesus fala: o olhar humano, ele olha todas essas coisas e o que os recursos podem trazer, mas o olhar divino, ele é diferente. Ele diz: ela deu tudo aquilo que ela tinha. Querida, ela não deu dinheiro, ela deu seu coração, ela deu seu sustento, ela entregou ao Senhor a confiança. Ela falou assim: olha, eu tenho 2 moedas, eu não posso comprar nada, mas eu te dou o meu coração, porque eu entendo que o meu sustento não vem do Senhor, o meu sustento é o Senhor, a minha vida é o Senhor. Jesus, ele muda totalmente o padrão de entrega das nossas vidas. O nosso relacionamento agora não é mais somente com o dinheiro que nós damos, mas é com o coração que nós entregamos no altar, é com o coração que nós construímos. Sabe, querido, muitas vezes nós queremos construir algo com os nossos próprios braços, com a força das nossas próprias mãos. E eu quero que você pare um pouquinho de pensar nessa história bíblica e avaliasse o tempo que você vive, o tempo que Deus criou você para você viver. Talvez, querido, na história da humanidade nós não tivéssemos, e a humanidade não viveu um tempo como o nosso, de propagação rápida da informação, de um conhecimento que parece profundo, mas é superficial. Todo mundo tem algo para nos ensinar, e todo mundo, quando quer nos ensinar, nos rebaixa dizendo que nós precisamos sair da mediocridade. Nós vivemos na era das autoridades digitais, porque nós achamos, querido, que realmente construir algo para as nossas vidas, ou construir algo para essa geração, se baseia em: se você quer fazer alguma coisa, arrasta para cima, vai lá agora. Querido, como isso pesou no meu coração, porque de repente eu olhei e falei: Jesus, eu não me julgo capacitado de falar do seu Espírito Santo, porque como eu, um ser humano pequeno do tamanho de um grão de areia, vou falar a respeito do Criador do Universo, que passou por milhares e milhares de gerações, usou milhares e milhares de homens, transformou milhares e milhares de vidas, ressuscitou milhares e milhares de mortos, curou milhares e milhares de vidas, transformou milhares e milhares de gerações, e habitou em milhares e milhares de corações. Como eu terei a ousadia de falar: hoje eu vos ensinarei a respeito do Espírito Santo? Porque a nossa geração, ela simplesmente põe enfado e canseira sobre nós, e muitas vezes o resultado disso somos pessoas depressivas, que não conseguimos sair do buraco onde essas pessoas nos colocam. São pessoas que elas começam a olhar e ver: meu Deus do céu, todas as coisas são grandes, as pessoas estão construindo alguma coisa, mas eu não construo nada. São como aqueles sacerdotes. Sabe de uma coisa, querido? Aqueles sacerdotes que estavam no tempo intertestamentário, no silêncio profético de Deus, eles passaram 400 anos sem o Espírito Santo falar com eles. Mas eu quero fazer uma pergunta para você: como é que eles sabiam o que eles tinham que fazer, e a forma como eles tinham que fazer? Quem ensinou eles a fazer aquilo? Não foi o Espírito Santo. Eles simplesmente caminhavam sobre a revelação de uma geração passada.
Eles simplesmente caminhavam a respeito dos ensinamentos de pessoas que tinham intimidade com o Senhor. Sabe, queridos, nós não podemos ser esse tipo de pessoa que somos influenciados por alguém que não tem nada a nos ensinar, porque não caminha com o Senhor Jesus Cristo. Elas só vão conseguir olhar as paredes do lado de fora, enquanto o Senhor Jesus Cristo, Ele não olha as paredes do lado de dentro, Ele olha os corações que estão ali dentro, entregando todas as suas vidas no altar do Senhor. É isso que o Senhor te trouxe para ouvir aqui, querido. O Espírito Santo quer repaginar a sua vida, Ele quer ressignificar a sua história, Ele quer transformar o seu ministério, Ele quer alinhar a sua vida com o propósito divino e tirar você do lugar aonde você está, para colocar você no lugar aonde Ele quer que você esteja. É um lugar de alinhamento, é um lugar de pavimentar o reino dos céus, é um lugar de preparar o caminho, porque é chegada a hora, os anjos clamam, Maranata, vamos Senhor Jesus, Maranata, a hora veio Senhor Jesus, e eu e você devemos nos alinhar a canções celestiais. Não é tempo, querido, de passar as nossas vidas construindo para nós mesmos, é tempo de passar as nossas vidas, gastar as nossas vidas, como diz Alessandro Vilas Boas, eu quero gastar a minha vida aos teus pés, para construir algo que seja eterno, porque tudo aquilo que as pessoas constroem com as forças de seus próprios braços cairão e não ficarão pedra sobre pedra. É sobre isso que nós caminhamos, é sobre isso que a nossa geração quer viver, sobre influenciadores digitais, sobre construções do seu próprio braço. Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Para mim é muito difícil pregar da forma como eu prego. Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa que gosto de ser profunda naquilo que eu faço. Eu preciso entender todas as coisas, porque a minha mente, ela não aceita entender as coisas pela metade. Eu tenho dificuldade em aceitar qualquer coisa, eu preciso ser convencido. E por muitas vezes eu achei que a autoridade era a respeito de convencimento. Eu achei que eu teria autoridade sobre as pessoas à medida que eu conseguisse convencer elas a fazer alguma coisa. Por isso, se você for acompanhar a minha história, e a minha esposa talvez é a pessoa que mais sofre com isso, você vai ver que é uma história que, particularmente e com os olhos humanos, é uma história de desistência, é uma história de frustração e abandonos de propósitos. Esses dias eu estava contando, eu trabalhei mais de 17 áreas diferentes. Trabalhei em ferramentaria, trabalhei em manutenção de ar-condicionado, eu trabalhei como moleiro de mola de carreta, que é o amortecedor da carreta, eu trabalhei como vendedor, fui soldado do exército, fiz educação física, fui motorista de caminhão, dirigi caminhão, entregava móveis. Comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Me aventurei em fazer faculdade de administração. Me matriculei 2 vezes em educação física. Fiz 1 ano de educação física, tranquei. Fui vender colchão, voltei novamente fazer educação física. Aí Jesus me chamou para o ministério, fui fazer teologia. Aí depois da teologia, tranquei a teologia, fui fazer seminário teológico. Tudo atrás de conhecimento. E nenhum deles eu terminei. Até o Senhor Jesus falar: Felipe, para. Começa a me consultar antes de você fazer os seus próprios planos, porque você não vai convencer ninguém a nada. Você precisa aprender a viver a sua vida de forma leve, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você sente peso, é porque você está assumindo para a sua vida um fardo que não fui eu que te dei, foi você que assumiu para si. E você coloca a culpa em mim, dizendo que esse fardo fui eu que te dei. Aí eu falei: Jesus, então tá bom, o que o Senhor quer que eu faça? Aí ele falou: eu quero que você aguarde, eu quero que você aquieta seu coração e aguarde. Sabe, querido, muitas vezes o mundo aí fora está falando que você tem que construir algo para essa geração. As pessoas estão dizendo: você precisa construir, você precisa aprender isso, você não pode ficar de fora. E nós não notamos o quanto isso gera um peso no nosso coração e nos dá uma condição de que, meu Deus do céu, o que eu estou produzindo?
Como se, querido, a produção fosse algo que fosse de nós. Isso gera um peso tão grande para as nossas vidas, que isso barra o nosso casamento, barra o nosso ministério, barra o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Isso gera problemas na nossa saúde, isso gera problemas no nosso trabalho, porque nós vemos pessoas aparentemente bem-sucedidas, como esses discípulos viram um templo muito suntuoso sendo erguido. Muitas vezes existem coisas que parecem ser de Deus para as nossas vidas, mas não tem nada de Deus nela. Aqueles discípulos, prestem atenção, eles estavam olhando o templo e falando: oh, que belas pedras, mas não estavam reconhecendo em Jesus o Filho de Deus. Eles achavam que Jesus estava lá dentro, mas Jesus estava caminhando com eles do lado de fora. Querido, Jesus não está muitas vezes onde nós queremos colocar Ele. Jesus, Ele tem que estar aonde eu estou. Ele tem que ser visto em mim, Ele tem que ser visto em você. E para isso, querido, nós precisamos começar a desconstruir as concepções humanas e as visões humanas, para começar a aceitar as concepções dos céus a nosso respeito. Existe um relacionamento nas nossas vidas, e esse relacionamento, querido, tem tudo a ver com a pessoa do Espírito Santo, e é o que Ele vai fazer para ressignificar as nossas vidas aqui nessa noite. O culto é o culto do Espírito Santo, amém? Você crê que o Espírito Santo pode ressignificar a sua vida nessa noite? Que Ele pode ressignificar a sua saúde? Que Ele pode ressignificar o seu ministério? E apesar de tudo, Ele quer ressignificar uma coisa aqui nessa noite. Escuta bem o que eu vou dizer. Quando Ele falou que era o dia do Espírito Santo, a pregação do Espírito Santo, nós queremos muitas vezes, como pregadores, que seja um dia de batismo com o Espírito Santo, um dia de batismo de novos dons, um dia onde as línguas de fogo serão vistas sobre cada um deles. E eu fui correr para fazer isso, porque é assim que eu desejo, sabe? Eu quero transferir para vocês aquilo que do alto também recebi. Mas o Espírito Santo falou: Felipe, não é dia de batismo com fogo, não é dia de falar com fogo, é dia de falar na brisa, é dia de ressignificar de dentro para fora, para que muito em breve eu venha de fora para dentro também, para que muito em breve eu manifeste o fogo. Sabe, querido, nós muitas vezes passamos as coisas e não vemos. E esses dias eu falei: meu Jesus, olha como isso é precioso. Lembra da descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente, consegue colocar aqui, amado, para mim, Atos 2? Essa não estava nem aqui no meu esboço, tá? Desculpa. Atos capítulo de número 2, ele vai pôr aqui para nós todos lermos juntos. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Diga comigo: vento, vento, sopro divino. Querida, a primeira manifestação, e o pastor estava falando sobre as manifestações do Espírito aqui. Corporeamente ele fala que só se manifestou como pomba. Eu fiquei pequeno aqui, pastor, subi com medo aqui, viu, de pregar hoje. Eu falei: meu Jesus Cristo, o Bruno me arruma cada uma. O povo conhece bastante, glória a Deus por isso. Mas olha só, ele vem primeiro como um vento, o vento de Deus. Porque sabe por quê, querido? Porque o vento significa o sopro divino. Lá em Gênesis, quando Deus ele forma o homem das suas próprias mãos, e ele sempre, quando ele faz uma criação, ele diz: e disse Deus, faça tal coisa, e houve luz, haja luz e houve luz, e haja, e haja, e haja. Quando ele vai fazer um homem, ele não disse haja, ele pôs as suas próprias mãos e ele soprou sobre o homem, e o homem passou a ser alma vivente.
Sabe, querido, o sopro de Deus é o que traz vida às nossas vidas. Ele estava trazendo vida à igreja. O sopro é a vida da igreja. O Espírito Santo me disse: Felipe, hoje será um dia de sopro do Espírito Santo. É o sopro da vida. Eu irei soprar sobre a igreja do Senhor. Agora, querido, você já tentou fazer o fogo pegar em algum lugar? E hoje eu estou cheio de experiência de fogo. Passei a tarde inteira apagando fogo. Mas quando nós estávamos no exército, querido, alguém mais serviu o exército aqui? Não? Você vai, lá, mais um aqui, guerreiro. Você vai aprender a fazer fogo. Você tem que ter fricção ali. Mas para você ter fricção, você precisa entende? O Espírito vai vir com um sopro sobre vocês essa noite. E muito em breve vocês receberão o fogo, os dons espirituais. Pessoas que estão buscando o batismo com o Espírito Santo, falando: eu quero falar novas línguas, eu quero ter visões, eu quero receber do Senhor dons espirituais. Hoje começou o caminho para que você possa receber isso. Ele vai restaurar a sua vida. Ele está ressignificando a sua história através do sopro divino. Através do sopro. Mas o sopro vai vir de dentro agora, meu amado. Ele vai vir dentro e transformar você aí agora. Fica de pé para parecer que está acabando. Cadê o amado? Queridos, em nome de Jesus, prestem atenção e guardem isso dentro dos seus corações. Aceita isso nessa noite. Aceita o novo de Deus nessa noite. Entenda que o Espírito Santo, Ele quer transformar a sua vida. Mas para isso você precisa desconstruir os ensinamentos mundanos. Preste atenção na palavra que eu estou usando. Não é secular. O secularismo é algo que está invadindo a igreja. São os ensinamentos mundanos. O Espírito Santo, Ele quer, e Ele vai desconstruir os ensinamentos mundanos. Ele vai começar a dar novas visões a você, uma nova forma de ver a vida. E não uma forma de ver as construções, mas começar a ver as pessoas, porque é o que importa para Jesus. E Ele quer usar a sua vida. Mas Felipe, quem sou eu? Eu tenho tantos anos na minha caminhada com Cristo. Eu tenho tantos anos na minha caminhada com Cristo. E não fui batizado ainda. Eu já não tenho mais tempo nem vigor para isso, Felipe. Joel 2 diz o seguinte: naqueles dias Ele vai descer, e eu vou pousar sobre todas as carnes. Sobre toda a carne, diga comigo: sobre toda a carne. Vossos jovens terão visões, vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos sonharão. Você entende, querido? Quem tem condições de profetizar, os jovens ou os velhos? Quem tem experiência para profetizar, os jovens ou os velhos? São os mais idosos. Mas ele começa a inverter, ele fala: a juventude vai começar a influenciar. E os jovens que estão começando a sonhar, eles vão transferir isso para os mais velhos. E os velhos começarão a sonhar. Porque eu vou renovar aquele que estava cansado e abatido. Ele vai correr como as águias. Ele vai correr como os carros, vai voar como águias. É o que o Senhor Jesus vai fazer sobre isso nessa noite, meu amado. Por isso, eu vou ser ousado em fazer um apelo aqui nessa noite. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu vou fazer um apelo aqui nessa noite para nós encerrarmos, querido. O Espírito Santo tem colocado no meu coração pessoas que estavam a ponto de desistir da própria fé. Querido, não é conhecimento humano, não são coisas que eu fiquei sabendo, não são, mas quando o Espírito Santo começou a me dar essa mensagem lá em casa, na semana passada, ou na segunda-feira, não me lembro quando foi exatamente,
Ele começava a me mostrar pessoas que já estavam cansadas de buscar o Senhor e não ter nada da parte dele. E eles olhavam as outras pessoas e falavam: Jesus, por que eles têm e eu não? Por isso eu quero que você que dê um passo de fé e venha aqui. Se você quer ser renovado nesse sentido, se você estava desistindo da própria fé, o altar é o seu lugar nessa noite. Você não vai ter que fazer nada. Você não vai fazer nada. É o Espírito Santo de Deus quem vai fazer. É Ele quem vai fazer. Sabe por quê? Porque Ele convence. Não é a minha palavra, não é o Felipe, não é o poder que eu tenho, não é a dialética, não é a homilética, não é o meu estudo, não é nada que eu tenha para fazer. É Ele quem vai fazer. Querido, eu vou poder sair do altar. A banda e o grupo de adoração vai ministrar aqui, mas você pode vir ao altar e o Senhor Jesus vai falar com você assim como Ele falou comigo. Se você quer ser batizado com o Espírito Santo, o lugar do altar é para você nessa noite. Venha até aqui se você quer ser batizado com o fogo do Espírito, com o vento do Espírito. Se você está pressionada por esses dias ou pressionado por esses dias, se esses dias estão consumindo você, porque as pessoas estão construindo coisas e você parece estar parado ou parada, parece que você não tem nada para construir. O altar é para você que quer ser e ter uma nova vida nessa noite. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar. Você pode se ajoelhar no seu lugar aí, se você quiser, não quiser vir aqui à frente. Você pode se ajoelhar aí no seu lugar. Sabe, queridos, se tem uma coisa que eu não gosto de medir pregação, mas existe uma coisa que eu quero, é que você saia transformado daqui, não pela minha palavra, mas pela palavra da verdade. Pela palavra que transforma, que cura, que liberta, que restaura, que batiza e que encaminha e que endireita e que dá um novo rumo, que transforma a sua vida e encaminha você para o destino que Ele tem para você. Há um novo destino do Senhor para as suas vidas. Estenda as suas mãos para cá, querido, em nome de Jesus, e abençoa essas pessoas. Continua abençoando essas pessoas. Louve o Senhor, louve o Senhor em nome de Jesus. Santo é o Senhor. Será que você pode adorar esse Deus? Levante as suas mãos e adora Ele. O Espírito Santo está trabalhando aqui. Oh! Adora Ele. Deixa o Espírito Santo te tomar em onde você está. Ele vai te dar sonhos, vai te dar visões. Se prepare para entrar num patamar novo na presença de Deus. Você crê nisso, querido? Você crê nisso? Então adore, 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 adore. Adora Ele, vai dizendo: Ele é santo.
O Senhor é santo. Aleluia! Diga a Ele. Exalte a Ele. Há uma graça do Espírito de Deus aqui. Glória a Deus. Estenda a sua mão para cá. Vamos orar por essas vidas. Deus, em nome de Jesus, nós já rendemos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Há vidas sendo transformadas. Há pessoas que estão mudando a sua trajetória, que o Senhor está movendo, que o Senhor está fazendo. Senhor, toca, abençoa, livra de todo mal, direciona os passos, direciona aonde for, que as suas mãos de poder e autoridade cubra aonde colocar a planta dos pés. Todas essas vidas sejam renovadas, um tempo novo de bênção, de graça, de poder, e que o Espírito venha abundantemente sobre nós, no nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí onde você está? Você tem uma salva de palmas aí? Glória a Deus. Nosso pastor.